Vimos o 43, agora vamos ver o 44. Isaías, capítulo 44. O Senhor Deus diz: Escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que nas terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como os chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com um martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore. Escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz:
Que fogo bom! Já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois fica de joelhos e a adora. E faz esta oração: Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora, aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. O Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre disto. Não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei de você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra, montanhas e florestas com as suas árvores. Cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O Senhor, o Salvador de Israel, diz: meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que os sábios se enganem e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem, e o mar seca, e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Glória a Deus. Veja que ele já até cita o nome, né? Ciro. Então Deus, ele conhece o futuro, ele conhece o nome de cada um, ele sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer. Tudo ele sabe, tudo ele conhece, deixou aí prescrito. A Bíblia aponta muito estes ensinamentos, né? Olha ali então, capítulo 44 de Isaías. Do 1 ao 2, não desanime diante das dificuldades. Sempre te ajudei, sempre vou te ajudar. Tudo que acontece na nossa vida não é para o nosso mal, é para que a gente mude a nossa forma de pensar,
Mude a nossa forma de servir a Deus para que Ele venha se agradar de nós. Tem o tempo que a gente tem que dar para Deus para Ele se acalmar. Enquanto Ele não se acalma, nada acontece. Então tem que aprender a ter paciência, né? Porque senão, na hora de fazer bobagem é ligeiro. Aí quando quer que a bênção acontece, quer que Deus resolva da noite para o dia. Não vai acontecer. Vai ter que deixar Ele se acalmar primeiro. O dia que Ele se acalmar e lembrar de mim e de você, aí Ele vai nos ajudar e a bênção vai acontecer. Por isso, na hora de pecar, na hora de agir conforme você gosta, puxa o freio e vai devagar. O versículo 3, promessa de derramamento do seu Espírito Santo sobre os seus descendentes, que se cumpriu lá em Atos 2. Porque derramarei água sobre o sedente, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, ele não está falando só da restauração de Israel como nação. Ele já saltou lá à frente, depois de Cristo, falando que ia derramar o seu Espírito. Ou seja, veja o quanto ele conhece. Versículos 4 e 5, o Espírito Santo desenvolve em nós não apenas vitórias, bênçãos, mas o sentimento de orgulho de servir a Deus. Uma característica. A questão não é apenas abençoar, não é apenas nos encher de coisas. O propósito do Espírito Santo é que a gente venha se sentir alegre, feliz por servir a Deus, honrado por servir a Deus. Quando Deus fala as coisas e você se entristece, é porque com isso você está afastando o Espírito Santo de ti. Porque ao invés de você se sentir feliz, opa, ele lembrou de mim e vai me ajudar. Não, você fica brabo, você fala o que não deve, age da forma que não deve, fala com a cabeça cheia, e aí no final acaba entrando naquilo que nós trabalhamos antes, você entra numa área de autojustificativa. A Bíblia te dá o direito de você se auto-justificar e se explicar. Você pode fazer isso em uma oração. Porém, se as tuas justificativas não forem aceitáveis, isso é considerado murmuração, o que aumenta a consequência em cima de você. E aí, se você se torna repetidamente, todo dia, reclama daquilo, a tua situação só vai piorando, ela não vai melhorando. Vemos exemplos na Bíblia de, por exemplo, uma mulher que por 12 anos sofreu de fluxo de sangue. E bastou apenas tocar na hora de Cristo e ela foi curada. Vemos não sei se era cego ou paralítico, acho que era paralítico, se não me engano, ficou 30 e tantos anos na beira do poço de Betesda, confiava em Deus, acreditava em Deus, estava todos os dias na presença de Deus, em um lugar santo. Todos os dias, é como o cara que vai todo dia na igreja. Literalmente se muda para a igreja. E isso estava trazendo bênção sobre ele? Não. 30 e tantos anos, continuava doente. Veja que é importante que a gente adquira este hábito de não murmurar, de não reclamar, mas entender se Deus está permitindo isso na minha vida, é porque Ele quer que eu mude alguma coisa. E eu vou me empenhar para conseguir entender. Mas eu vou mudar em quê? Irmão, se tu não sabe, vou eu saber. Eu não passo 24 horas contigo. Agora, ora e pede para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda a entender onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar. Me ajuda a entender. Agora tenha paciência, porque se você orar, Senhor, me dá paciência,
vai descer uma luzinha do céu cheio de paciência, entrar na tua cabeça, pronto, eu sou paciente. Não, ele vai te dar um monte de problema para resolver. Senhor, me ajuda a mudar. Como é que tu vai mudar? Vai descer uma luzinha, vai entrar no teu coração, tirar o que está errado, botar a coisa certa no lugar e pronto, sou uma nova criatura. Irmão, isso a gente faz no computador quando quer alterar alguma coisa. A realidade não é assim. Ele vai te colocar em situações que vão te ajudar a ser diferente nesta ou naquela área, e assim você vai sendo uma pessoa nova. Do 4 ao 5, o Espírito Santo desenvolve em nós, né, não apenas vitórias e bênçãos, mas o sentimento de orgulho de servir a Deus. Só existe um Deus e nunca haverá outro. Único caminho. Se eu ouvi um cara famoso dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Na hora eu pensei, não, um só leva a Deus. E é um cara que milhões de pessoas assistem ele todos os dias. Todos os caminhos levam a Deus. Só não pode morrer. Mas cada um acredita no que quiser. Do 7 ao 8, um Deus é conhecer o passado, o presente, o futuro. Ser um Deus é conhecer o passado, o presente, o futuro. É ter a capacidade de contar aos seus servos o que vai acontecer. Não existe outro que tenha esta capacidade. Então veja que uma qualidade de um Deus é ele conhecer o ontem, o hoje e o amanhã. E ele ter a capacidade de dizer o que está acontecendo hoje. O segundo selo do Apocalipse já foi aberto. Ter a capacidade de contar o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco. Uma nova doença ou algo semelhante a isso vai vir e vai ser muito pior do que a Covid. Estamos aqui em dia 2 de abril. É 2 hoje, né? Dia 2 de abril de 2023. Vai vir uma nova doença e será muito pior do que a Covid. Está aí gravado. Para quê? Para que as pessoas saibam, existe um Deus que conhece o futuro. E aí eu fico pensando, tu imagina aqueles crentes que entraram em meio a essa doença e ainda estão vivendo o período que Deus está bravo com eles. Depois morre e não sabe por quê. Irmão, se você já não parou de se justificar, para agora. Para dar tempo do homem se acalmar, quando chegar nesse tempo, ele vai te proteger e te guardar. Para de reclamar. Não reclama da vida. Agradeça por ter ela ainda. Está assim de gente no inferno sendo picado pelo diabo e queria estar aqui no teu lugar. E não pode mais voltar. Então agradeça. Coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente. Não, jamais diga, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Muito desses materiais que eu escrevi, esses materiais que eu estou dando lá na Serra, eu escrevi eles lá meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, que era o único horário que eu tinha tempo. Aprendi com meu professor na faculdade. O que vocês fazem da meia-noite às 6? Tem gente que dorme ao longo do dia, mais dorme que vive. Depois as coisas não acontecem, reclama. Então nós temos que aprender o que é prioridade na minha vida. O que é prioridade? O que realmente é importante? O que Deus deseja que eu faça? Eu não tinha dons aparentes, profecia, revelação, visão e assim por diante, Eu disse, olha, Deus me escolheu para fazer alguma coisa. Se Ele não me deu esses dons, eu vou fazer em alguma área que eu consiga fazer. E comecei
a estudar mais a Bíblia do que os outros estudavam e a montar e escrever todos esses materiais. Né? O tempo passou, estou aí com quase, se é que já não passei, nem sei, não contei mais, mas com mais de 1000 páginas de materiais da Bíblia escritas, com mais de 300 pregações gravadas, né? Com quase 100 podcasts criados, devo ter mais de 400 programas de rádio já gravados, né? E o tempo vai passando, Então, se a gente não consegue fazer em uma área, faz em outra, mas faz alguma coisa, né? Não fica te acomodar. Eu estou esperando Deus me chamar. Tu vai esperar até morrer. Ele disse, vinde a mim. Ele não falou que ia se levantar e ir até você te chamar. Mas cada um interpreta do jeito que quer. Olha ali, só existe um Deus e nunca haverá outro. Único caminho. Ser um Deus é conhecer o passado, o presente e o futuro. E do 9 ao 20 ele fala a realidade da idolatria feita por homens. Se em algum momento alguém te perguntar sobre idolatria, Isaías 44, do 9 ao 20, é um texto perfeito sobre isso. E complementa, se eu não me engano, com Jeremias 10. Faz tempo que eu fiz esse estudo. É isso mesmo. E em Jeremias 10 ele vai estar complementando e falando que tu pode destruir, porque eles não podem fazer nada contra ti e assim por diante. Faz bastante tempo que eu fiz esse estudo da idolatria. Então, são 2 textos muito bons, Isaías 44 e Jeremias 10. 2 textos muito bons, não tem o que mais... Se a pessoa não entender através desses 2 textos, olha, larga de mão porque ela não quer entender mesmo. Do 21 ao 22, teus pecados foram perdoados, então volte-se para Deus a fim de não tornar este perdão inútil. Olha só. Teus pecados foram perdoados, então volte-se para Deus a fim de não tornar esse perdão inútil. É aí que muito crente erra. Eu estou justificado, pronto, estou salvo. Não, a Bíblia diz que há a possibilidade do perdão que você alcançou através de Cristo se tornar inútil, inválido, sem efeito. Que é o que ele trabalha aqui no versículo 21 e 22. Olha ali, lembrai dessas coisas, ó Jacó Israel, porquanto és meu servo e eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ele apagou, limpou, pronto, está tudo bem. Não, te volta para Deus, porque Ele te salvou. Então cuidado com isso, hein? Essa história do, estão tudo perdoado, estão tudo salvo, vão tudo para o céu. Não, se você não se voltar para Deus de forma concreta, real, tudo que Deus fez, que Jesus fez, no teu caso se torna inútil, é como se Ele não tivesse feito. Lembra que todo sacrifício que a Bíblia exige deve ser voluntário. E o recebimento também é voluntário. Houve no passado, as pessoas fizeram sacrifícios, e Deus não aceitou. A gente viu aqui no começo de Isaías, estou cansado dos vossos sábados, estou cansado dos vossos sacrifícios, porque eles guardavam o sábado, eles faziam sacrifício e era tudo inútil, porque eles serviam ao Senhor aqui dentro, lá fora faziam tudo da forma que queriam. Tudo do jeito que quer, do jeito que pensa, da forma que deseja. Aí, ou seja, era inútil, é o que ele descreve aqui também no 21 e 22. As derrotas não são permanentes, servem para ensinar, despertar o juízo, como um pai que educa o seu filho. Ninguém vai ficar espancando e batendo numa criança todo dia, porque daí tu tem que ver com um médico, um especialista, o que está de errado,
Isso aí não é normal. Não pode achar que é normal espancar e bater numa criança todo dia de manhã à noite. Cuidado com isso. Daqui a pouco a tua forma de educar está completamente errada, né? O Espírito Santo, há pouco tempo, ele alertou que tem crianças que vão para a escola que sequer conseguem aprender de tanto que apanham em casa. Não adianta isso. Esmurrar uma criança a pau não vai tornar ela alguém melhor. Um tapinha na bunda educa. Agora, se todo dia tu tem que dar esse tapa, alguma coisa está errada. Porque muitas vezes o que falta é a parte educativa, não a parte de castigo. O pai e a mãe, na hora de educar, não educa. Fala não agora, ali na frente já está falando sim. Não, falou não é não e ponto final. Não tem meio termo. Né? A coisa tem que ser imposta, assim como a Bíblia nos é imposta. Né? Agora, está espancando, esmurrando, arrebentando a pau todo dia, está completamente errado isso. Né? As derrotas não são permanentes. Então, tudo que tu perde na vida é para que você aprenda a te voltar para Deus, para que a tua alma não seja queimada no inferno. Né? É preciso se voltar para Deus, é preciso mudar, é preciso ser melhor, é preciso se converter. Né? É preciso. Agora, a gente tem que ter a capacidade de enxergar isso. Tomei uma chicotada de Deus, estou brabo com Deus, bateu em mim. Irmão, a única coisa que tu vai conseguir é apanhar de novo. Ele também não vai ficar te esmurrando todo dia. Vai chegar no ponto que ele vai te largar de mão. E se Deus te larga de mão, sobra quem? Sobra o capeta. E ele vai te esmurrar de manhã à noite. É uma escolha. Se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Não adianta. O melhor mesmo é a gente aprender com os nossos erros. Se possível, aprender com o erro dos outros. Que daí a gente está errando, os outros apanham, a gente não, e é melhor. É melhor ver os outros apanhar do que a gente apanhar. Então, de preferência, aprenda com o erro dos outros. A Bíblia está lotada de exemplos de pessoas que erraram, que falharam, e estão aí para nos ensinar a não errar também. O Senhor, mesmo sozinho, cria todas as coisas. Olha que versículo 24 que eu achei incrível. Ele, olha só. Versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo. Em outras palavras, Deus não precisa de ninguém. Nós ganhamos esta oportunidade por amor que Ele tem por nós. Ele precisa de mim? Não, nunca precisou. Não, mas Deus precisa de mim. Tá, e quando Ele criou o mundo, tu estava onde? Uma das perguntas que Ele muito faz na Bíblia. Deus não precisa de ti. O ministério que tu não cumprir, Ele vai levantar outro e o outro vai fazer. E se o segundo não fizer, levanta o terceiro. Se o terceiro não fizer, ele levanta o quarto, o quinto, o sexto. Ministério que o bispo José fez, outros 3 foram levantados antes e não fizeram. O bispo José não foi o primeiro a ser enviado a fazer isso. Outros 3 foram enviados e não fizeram. O quarto fez. Simples assim. Então veja que Deus, ele escolhe quem Ele quer e manda fazer. Então, daqui a pouco, esse trabalho que eu estou fazendo era para outros estarem fazendo. Porque lá no passado, um não quis, acabou mudando toda a história. Mas que a obra está feita, está aí, está aí. E para Deus é isso que importa, não é quem faz, é o resultado. Então, valoriza. Deus te escolheu para um trabalho, faz o trabalho. Não fica olhando para mas eu sou muito falho e pecador, eu não presto. Amém, irmão. O inferno foi criado para ti também, não te preocupa. Não tem. Jesus, quando teve que vir para a terra, nascer como homem, morrer na cruz, não pôde dar desculpa. Ele teve que vir e fazer. E com uma exigência, que eu creio que é a pior delas. E tu vai viver como homem, nascer como homem e tem que ser perfeito.
Todo mundo tem o direito de pecar, até os mais básicos. Tu não pode. No momento que tu pecar, da forma mais simples que for, teu ministério terminou. Já pensou? Que situação? Tamanha dificuldade. A gente peca até em pensamento. Ele não podia pecar nem em pensamento. Se ele cometesse um mínimo pecado, o ministério dele encerrava por ali. Veja o tamanho da responsabilidade, né? Não é em vão que teve aí 3.800 anos de história de preparo para isso, né? Que é como eu e você, a gente não aprende as coisas da noite para o dia, né? A gente vai sendo ensinado, aperfeiçoado para conseguir chegar aonde precisa. Assim são os anjos, os arcanjos, eles passaram pelos bancos de escola, igualzinho como é aqui, o anjo disse, tem o telão, eles sentam, estudam com o livro sagrado, mesma coisa que aqui. Lá eles tiveram que passar pelos bancos da escola, aprender todo passo a passo, todas as questões, para fazerem um trabalho perfeito. Né? Então o Senhor, tudo Ele cria sozinho. Versículo 25, eu, o Senhor, engano os mentirosos e falsos. O 26, mas confirmo as palavras dos meus servos, dou ordem e ela se cumpre. 27 e 28. Então, aqui nesse finalzinho de capítulo, ele chama a atenção para o seguinte. Todo mundo que está falando mal de ti hoje, não dá bola. Deixa para lá. Nem esquenta a cabeça com isso. Né? Gente boa na boca de quem não presta, também nunca presta. Né? Então, deixa que fale. Vai chegar num ponto que Deus vai mostrar que eles são mentirosos, falsos, enganosos, e vai levar eles à ruína e vai honrar os seus. E os seus, ele diz, estes vão ser reconhecidos e serão vistos como conselho dos seus mensageiros. Né? Então serão honrados, pois confirmo a palavra do seu servo e cumpro. E ele diz, né, conforme o servo, olha que interessante o 27 e 28. Porque ali ele afirma, não é o servo, eu determino que aconteça tal coisa. Não. Deus é que vai dar ordem e por isso essas coisas vão se cumprir. Então, quando um profeta, quando um servo, ele vai determinar alguma coisa, ele não está fazendo aquilo por escolha e desejo pessoal. Ele está fazendo isso porque Deus revelou para ele que quer que isso aconteça, e como um papagaio ele está repetindo e falando aquilo, eu determino isso, aquilo e aquele outro em nome de Jesus. Quando Pedro determinou aquilo, Deus já o tinha revelado o que queria fazer. Então é ele que determina, não é eu e não é tu. Não adianta a gente querer saltar na frente, eu mando, eu determino. Facebook é a coisa mais linda do mundo. Se metade dos que determinam acontece, não tinha miséria no Brasil mais. Não tinha mais. Eu determino que todo olho grande saia da vida de vocês. Não, se isso desse resultado, nossa, a miséria no Brasil não existia mais. Mas por quê? São desejos pessoais que não coincidem com aquilo que Deus dá. Não é? Como é que tu vai determinar bênção sobre uma nação que está escolhendo maldição? Não existe isso. Com maldições sois amaldiçoados. É isso que a Bíblia prevê. Não adianta eu determino, eu isso, eu aquele outro. Eu posso fazer aquilo que os anjos aconselham. Ore pelo teu país. Vamos orar para que depois de tudo ainda sobre alguma coisinha. É isso que a gente pode fazer, orar para que Deus tenha piedade de nós. Agora, eu determino, eu mando, eu isso. Não. Quem fala isso não conhece nada da Bíblia. O que um profeta, um pastor, ele vai e determina, aquilo tem que ser uma descrição de uma revelação que ele recebeu. Deus disse, dê ordem para que o mar se abra e assim será feito. Não foi assim que ele falou com Moisés?
dê ordem à pedra e dela sairá água. Ele não fez. Pegou o pauzinho, foi lá, deu 2 pauladas. A água saiu. Mas aí Deus disse para ele, tu não falou do jeito que eu disse. Tu não vai pisar na terra prometida. Irmão, eu estou falando lá de Êxodo, início da Bíblia. O povo não entendeu a mensagem do início da Bíblia. Então, tudo por conta própria, determina isso, determina aquele outro. Eles estão se encaixando na região do falso profeta. Eles estão profetizando coisas que Deus não falou. Deus não mandou determinar nada. Deus não mandou dar ordem a nada. Ele não revelou isso. São pessoas que estão agindo como falso profeta pela Bíblia. Moisés, quando ele deu ordem para o mar se abrir, Deus disse para ele, faça e vai se abrir. Deus determinou para ele que ele fizesse e ia chover pão do céu. Deus determinou que ele falasse e água ia sair. Deus determinou. Até a cura das pessoas, Deus determinou, estavam sendo picadas pelas cobras, ele orou, e Deus determinou como que tinha que ser feito para que eles não morressem. Deus determinou. Então, tudo que a gente vai fazer, nós vamos buscar primeiro a direção de Deus, não se atraca nessa, eu determino, e Deus não te falou nada. Tu está agindo como um profeta falso, aí tu pega uma rede social, Jesus amado, tem crente ali que está determinando para milhares de pessoas coisas que Deus não falou, que Deus não disse. Aí tu imagina, estão profetizando todos os dias falsamente para milhares de pessoas. Depois a vida está uma naba horrível, não sabe por quê. Então cuidado com isso. Hein? Cuidado com isso. Ponha freio na sua boca como a gente faz com o cavalo. Não é isso que diz, inclusive, no Novo Testamento, inclusive fala sobre isso. O salmista ainda alerta, não seja como a mula. Ponha limite. Te reduz a tua insignificância. Eu determino, não. Vamos orar para ver qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor determinar, assim a gente vai fazer. Tu precisa de uma bênção? Eu determino, não. Vamos orar para ver o que o Senhor quer para a nossa vida. Ele vai dar a direção. Assim é que deve ser. Deus deve ser honrado através de nós. Senão a gente entra num mar de atitudes e comportamentos que aos olhos dos maus é muito bem visto, é muito elogiado, é glória e glória e glória, e tu vai ver a vida deles, estão tudo numa naba, numa desgraça, doente, desempregado, passando necessidade, e determinando, como se fosse um Deus na terra, como se fosse um servo, um profeta de Deus. Não, não faz isso. Não faz isso que não vale a pena. São comportamentos muito mal vistos pela Bíblia. Poderíamos puxar, por exemplo, vários servos de vários deuses que tentaram fazer isso. Eu determino os 450 profetas de Baal. Acho que era 450. Já ficando velha e a coisa vai fugir na memória. E eu determino. Aconteceu? Não. É isso que muito crente está fazendo hoje. Está determinando o que Deus não determinou. Está fazendo o que Deus não mandou. Mas eu estou fazendo bem. Não, tu está fazendo mal. Tu está criando profecias que não existem, determinando o que não foi determinado, falando o que não foi falado. Isso não é de Deus. O que Deus está falando que não é que vai vir muita bênção. Ele está falando que vai vir muita desgraça. E isso já foi determinado e vai acontecer. E não tem crente que vá mudar isso. A questão é de que lado eu vou voltar quando isso tudo acontecer. Essa é a questão. Então, temos que ser prudentes quanto a isso. Prudentes. Fale aquilo que Deus falou. Deus não falou, não fale. Tudo se cumpre conforme Deus quer.
Olha ali, ó, para nós concluirmos. Que ele fala ali de Ciro, que foi o rei da Pérsia. Vale lembrar que Isaías escreveu este livro entre 750 e 680 a.C., ou seja, pelo menos 141 anos antes de acontecer. Neste tempo, o povo ainda nem havia sido exilado, estavam sendo alertados. Rei da Pérsia, que conquistou a cidade de Babilônia no ano 539 a.C. e começou a reinar como imperador da Babilônia. Esdras 1, do 1 ao 4, e permitiu ao povo de Israel voltar para a sua terra, conforme Esdras, Ester e Neemias. Por isso que quando a gente chega ali, antes de Salmos, que tem ali os livros de Esdras, Ester e Neemias, a gente pula eles, não estuda. Porque esses 3 livros, eles falam do retorno do exílio, que é algo que a gente não entrou, nós estamos ainda no alerta a tudo isso. Então, o rei da Pérsia, vocês devem lembrar ali do tempo de Daniel, que inclusive tinha uma lei, a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. É ali, ó, o rei da Pérsia que conquistou a cidade de Babilônia. Babilônia foi destruída no ano 539. Olha a diferença, de 650, que é mais longe, antes de Cristo, 650, 539, Cristo. Então veja, de 750 ele estava falando, vai acontecer. Lá em 539 aconteceu, a Babilônia foi derrotada, o rei da Pérsia assumiu tudo e permitiu que o povo voltasse sem pagar nada. Esdras, Neemias e Ester que permitiram isso, Esdras e Neemias ali na questão de reconstrução do povo, da cidade, dos muros e assim por diante. E Ester, ela trabalhou na questão de dar o direito do povo se defender como nação, como soldados. Ela conseguiu convencer o rei, porque o rei ele havia dado uma ordem para que se combatesse aos judeus, e depois Ester fica triste com aquilo, o rei vê, pergunta para ela o que estava acontecendo, ele fica tocado com isso, mulher bonita faz a diferença, viu? O rei fica tocado com aquilo, por isso, você que é esposa, cuida da tua aparência, não fica em casa com os cabelos desse tamanho, com a camisa do vereador. Aí depois tu fala, o marido nunca te ouve e tu não sabe por quê. Faz como Ester, rainha, linda, maravilhosa. Falou com o rei. Aí o rei diz, eu não posso anular esta lei que eu criei, porque ela é uma lei baseada nos medos e nos persas que não se pode revogar. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou escrever outra lei e vou dar o direito ao teu povo se defender, de ter armas, e assim a gente resolve o problema. Os meus podem atacar, os teus podem se defender, cada um fica na sua e cada um é feliz. E aí ele ganha um belo sorriso de Ester e vamos para a galera. Certo? Então, saiba conquistar as coisas na vida. E veja que Isaías estava falando de tudo isso muito tempo antes. E aí depois nós vamos ver no próximo estudo, Isaías 45, Ciro, o escolhido. Se a memória não me passa a perna, lá em um dos livros do tempo do exílio, um dos profetas, inclusive, foi atrás, encontrou esses livros e leu para ele, e ele viu que ele tinha muito tempo atrás sido escolhido por Deus para libertar o povo, e ele disse, como o rei, disse amém, e concordou com aquilo. Certo? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.
Muitos desses estudos estão aí disponíveis. Dentro das minhas possibilidades, eu estou lançando novos estudos, né? Esses estão sendo todos gravados. Então, conforme eu vou conseguindo, eu vou editando e vou lançando aí no site. Tem muito material disponível. Tira tempo para Deus. Você não vai conseguir ser um servo de Deus de valor se você não conhecer os miúdos da Bíblia Sagrada. Porque se você não conhece, você vai querer agir da forma que o crente de hoje age. E 95% do que eles fazem, infelizmente, não é para se repetir. Maus exemplos, então, eu recebo nas minhas redes sociais todo dia. Um pecado diferente, uma forma diferente de se fazer as coisas, né? Estão até fazendo agora batismo com o povo nu. Ou seja, não era só o que não tinham metido a mão ainda. Agora ou está nu, ou estão tudo vestido de preto, os pés à cabeça. O que eu vou dizer? Vamos seguir falando, vamos seguir pregando. E depois, Deus é que mostre a diferença de quem está certo e quem está errado, como ele disse em Isaías, que haveria de fazer sempre no tempo e na hora certa. Tenhamos paciência e vamos perseverar. Juntos somos mais fortes. Nós não somos perfeitos. Nós temos nossos erros, nós temos nossas falhas, cometemos as nossas gafes ao longo da vida. Faz parte, nós estamos aqui para justamente se ajudar. Então, se o teu irmão fazer alguma bobagem, não esquenta a cabeça com isso. Compreenda, ajuda ele a ser melhor e toca o barco para frente. Nós estamos aqui para se ajudar. Um nó de apenas uma dobra é muito mais fácil de arrebentar. Agora, um nó de 3 dobras é mais difícil, né? Já a Bíblia aconselha. Se cada um cuidar de si, vai ser mais difícil. Agora, se nós estivermos todos juntos, nos ajudando, aí vai ser mais fácil. E aí Deus vai, pouco a pouco, despertando o que é para pregador, pregador, o que é para profeta, profeta, o que é para evangelista, evangelista, o que é para porteiro, porteiro, diaconisa, diaconisa, conforme aquilo que ele escolheu. O resultado é que, independente se você for bispo ou porteiro, o céu é o mesmo. Não tem o céu dos bispos, o céu dos porteiros, né? E assim por diante, como muitas religiões pregam, né? Que você vai chegar lá, vai ter 7 virgens para você. O cara se empolga, amarra uma bomba na cintura e se explode. Aí chega no outro lado, não ganha nada. Então, não entra nessa. Faz o que está ao teu alcance da melhor forma que você puder e sempre muito prudente no que tu fala, no que tu diz. Não seja um papagaio repetindo coisas que não foram ditas, não foi falado. Deus falou, amém. Deus não falou, deixa quieto. Para não, daqui a pouco, não ser classificado como um profeta falso. Vai ter tanto crente chegando no outro lado lá e sendo acusado de profeta falso, não sabe nem por quê. Mas eu nem tinha dom de profecia. Pois é, mas passou a vida determinando o que não foi falado. Enfim, cuidado. Não é em vão que o inferno está enchendo e os crentes estão se enganando. Porque eles não conhecem nem o beabá da Bíblia. Nem o básico, nem o simples. Infelizmente. Vamos colocar o pensamento, vamos orar. Agradecer a Deus por este momento, por esta bênção. E no próximo mês a gente continua aqui do capítulo 45. Oramos, falamos com o Senhor. Altíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo. Que a Tua graça e a Tua bênção venham estar no coração e na vida de cada um de nós. Fortaleça, purifica, santifica, ilumina. Guia-nos por um caminho de verdade, justiça e paz. Fortaleça-nos na fé, no amor, na graça do Teu Espírito. Ajuda-nos a crescer, a desenvolver, a nos aperfeiçoar, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pela bênção, pela graça. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito na minha vida, no meu coração e da mesma forma pelo povo que aqui está. Obrigado, ó Deus, por poder trazer a cada um deles. Guia-nos por um caminho de verdade, justiça e paz, pois damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e de todos na paz do Senhor Jesus.